Queria agradecer a Deus por estar aqui hoje e eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Diego Igor, mas eu sou conhecido como Diego da Joyce. Por favor, se apresente. Amém. Boa noite. Meu nome é Joyce, mas eu sou conhecida como Joyce do Diego. E juntos, em Cristo, descobrimos que somos casados para sempre em nome de Jesus. E Deus nos deu algo lindo, que é uma família. E eu queria chamar aqui minha filha mais velha, Ana Vitória, minha filha mais nova, Esther, e meu novo filho que o Senhor me deu, o Júnior. Legal. Eu chamo de o agregado. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia. E pudesse nesse momento agradecer o Senhor pela sua família. Porque família é um projeto do Senhor. E Deus hoje está te concedendo uma família, ou a oportunidade de viver a plenitude de Cristo na sua família. A plenitude da graça hoje está sendo estabelecida sobre esse lugar. Aleluia. Amém. Senhor, muito obrigado. Graças eu te dou, Senhor, nessa noite, por estar aqui, Senhor, na tua casa, louvando o teu santo nome, Senhor. Obrigado a Deus pela minha família que hoje está aqui no altar, Senhor, e temos a certeza que isso é obra tua, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço por essa oportunidade, mas, Pai, eu quero te agradecer por cada família aqui representada essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que Tu tens uma obra para começar aqui nesse lugar, Senhor. Eu sei que algo novo o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, e por isso eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus que começa a obra, mas também Tu és o Deus que termina a obra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa família pastoral, Senhor, que tanto nos acolheu com carinho, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua luz que está sobre eles, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho, que é os pés, ó Deus, que eles calçam. Obrigado por essa igreja, Senhor, que nos receberam com tanto amor. Pai, eu te louvo por essa noite, Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja aqui conosco, transformando a nossa vida. Pai, o Teu Espírito Santo venha sobre nós essa noite. Aquele que convence o homem, Pai, do juízo, do pecado e da justiça, esteja sobre os nossos corações. Pai, transforma aqui nesse lugar, ó Deus, famílias destruídas em famílias restauradas. Transforma aqui nesse lugar, ó Deus, pontos finais em vírgulas, Senhor, para que uma nova história seja escrita, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te entregamos todo o controle, todo o domínio está sobre as Tuas mãos. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que os Teus anjos nos guardem, que a Tua palavra nos alimente essa noite. Assim eu te oro com gratidão e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Muito obrigado. Pastor, eu chamei Joyce para estar comigo, mas ela ficou com vergonha. Aí ela falou assim: calma, não faz isso comigo. Eu acho interessante, pastor Vanderlei e pastora Renata, eles me chamam de pastor. E durante um tempo eu fiquei em conflito com isso, porque eu não passei pelo processo da legitimação de ser pastor. Mas eu entendi que em Cristo, quando Ele te dá uma família, automaticamente Ele te faz pastor. E eu tenho um rebanho a guiar e proteger e cuidar. E é por isso que eu creio que eu sou pastor, assim como todos vocês que estão aqui essa noite. E o propósito do Senhor há de se cumprir nesse lugar. Amém, queridos? Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Vocês não fazem ideia, alguns aqui, do quanto o dia de hoje é importante para nós. E ao longo da ministração que o Senhor me deu, eu vou estar contando para vocês o testemunho da nossa vida, porque que hoje é um dia importante para nós. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Obrigado. Eu estou copo chique, gente. Que isso, que nunca falte água gelada na sua vida.
feliz com o Senhor, porque Neemias, capítulo 1, nós vamos estar lendo, então deixe a sua Bíblia aberta, porque hoje a palavra do Senhor há de nos alimentar, amém? E eu fiquei muito honrado com o convite dos pastores para estar aqui hoje, mas eu não tinha menção da data. Minha esposa me chamou e falou: amor, você tem noção do que Deus está preparando para o dia de hoje? E eu falei para esse dia, né? E eu falei: não tem. Ela falou assim: foi o dia que nós experimentamos a graça de Cristo. Aleluia. Oh, meu Deus! E hoje de manhã, pastora, eu ainda em cólicas com a palavra. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho, meu pastor. E hoje de manhã minha esposa falou assim que eu acordei: amor, Deus falou comigo hoje. Glória a Deus. Eu falei: então fala o que Deus disse. Ela falou: mas eu não quero influenciar. Eu falei: mas você já me influencia há tantos anos e nem sabe. Então deixa Deus te usar. E ela falou algo poderoso da parte do Senhor, que confirmou a palavra que eu quero trazer para vocês. Quando a gente fala de família, eu quero falar para vocês sobre algo chamado senso de propósito. Alguém já ouviu falar sobre isso? Geralmente no âmbito empresarial, Saulo, o senso de propósito ele é utilizado por uma empresa para que ela tenha um norte. Primeiro, o senso de propósito ele cria uma identidade. Segunda coisa que um senso de propósito cria é legado. Ele te ensina a ter legado. E a terceira coisa que um senso de propósito te dá é um norte para seguir. E o que eu quero trazer para você hoje é que, como família, Deus hoje vai te dar o senso de propósito. Obrigado, Deus. E eu quero examinar as Escrituras com você para que, pela palavra, você entenda que propósito é esse que te trouxe aqui essa noite. Porque eu não sei se você veio aqui achando que chegou de uma forma aleatória. Deus escolheu o dia de hoje para que você estivesse aqui. A palavra do Senhor diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Então hoje Deus tem algo novo para nós. Eu creio que todo ser humano precisa de um senso de propósito. Minha esposa fala uma coisa muito linda, pastor. Ela diz assim: amor, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quando Deus olha para a tua família, Ele não vê só você, Ele vê o propósito da tua família. Quando eu olho para a minha família, eu vejo um propósito de Deus. Aleluia. Minha esposa é uma mulher de oração, cara. Tem uma vida com Deus que é impressionante. O Espírito Santo fala muito com ela. Minha filha mais nova, quando entra para o quarto, minha filha mais velha, perdão, quando entra para o quarto, é um nível de intimidade que eu olho assim e falo assim: meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha filha mais nova, ela tem um dom da cura impressionante. Ela é de poucas palavras, mas manifesta assim uma coisa tão forte. Aleluia. E aí de repente chegou meu genro, cara, ministro de louvor, e eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor está fazendo com a minha família? O que Deus está preparando para esse tempo? E eu falei: Jesus, eis-me aqui. E essa palavra que a pastora deu, eu falei: envia-me a mim. E eu comecei a entender o que é senso de propósito. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, versículo 3, tá? Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus, e disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos para ouvires o coração do teu servo, que eu hoje vos faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. Primeira coisa que eu quero que você entenda, Neemias ali, ele era copeiro do rei. Uma profissão de muita responsabilidade. Ele tinha intimidade com o rei, ele estava próximo ao rei. Ele não só era copeiro, ele escolhia o vinho do rei e ele bebia o vinho do rei. Caso tivesse envenenado, Neemias era o primeiro a ver o pai. Então Neemias achou que o propósito de vida dele era esse. Mas algo estava para despertar no coração dele, que trouxe o norte para aquilo que era o verdadeiro propósito dele. Hoje nós estamos num culto familiar, e eu quero dizer para você, aquilo que começar a queimar no teu coração agora, é o teu propósito de vida. Aleluia! E Deus não te trouxe aqui hoje apenas para te alimentar com uma palavra. Deus te trouxe hoje para restaurar alguma coisa sobre a tua vida. Aleluia. Porque algo vai começar a queimar no seu coração. E isso eu quero que você entenda. Se chama senso de propósito. Glória a Deus. Aquilo que o próprio Senhor vai plantar no teu coração. Uma pessoa que tem senso de propósito, ela tem identidade. De repente você chegou até aqui hoje, você não tem identidade, ou vive confuso, frustrado, ou não entende porque a sua família segue por alguns caminhos ou alguns rumos. E eu entendo isso. Durante muito tempo nós perdemos e andamos sem propósito. Vemos e vivemos a vida sem o senso de propósito, sem saber do que eu quero fazer amanhã. Eu tenho uma certeza no meu coração daquilo que eu quero para o meu amanhã. Aleluia! Eu quero amanhã estar no centro da vontade do Senhor, independente disso, de onde isso me levar. Glória a Deus! Eu quero que a minha filha seja uma grande médica, uma grande dentista, como ela está estudando. Glória a para ser. Deus. Mas antes de tudo, eu quero que ela seja uma mulher de Deus. Aleluia! Minha filha mais nova é uma compositora, está estudando música. Eu quero que ela seja uma excelente artista. Mas antes, eu quero que ela seja uma mulher de Deus, que viva princípios da palavra. Esse é o meu senso de propósito. E para isso eu dou minha vida. Aleluia! E se eu estou aqui hoje é porque o senso do propósito me trouxe aqui. Não por mérito, mas por aquilo que se chama graça de Cristo. Amém. Neemias viveu um despertar do Senhor. Ele ouviu que a sua casa, a casa dos seus pais, estavam com os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. E não sei se você sabe, naquela época, a fortaleza de Suzã, ela é citada por ela ter muros fortes, grandes e portas grandes e fortes. Porque naquela época, uma casa sem portas e sem muros era uma casa vulnerável. Como é que está a tua casa hoje? Meu Deus! Traz para a tua realidade, traz para perto. Aquilo que Neemias estava vivendo, para aquilo que você está vivendo. Quando Neemias ouviu que a casa dos seus pais estava fendida, aquilo ardeu no coração dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua família hoje está sendo despedaçada, está com as portas queimadas, se hoje você está vivendo um declínio moral dentro da tua casa, seja no seu casamento, seja na vida dos seus pais, deixa eu te dizer uma coisa, se hoje, aqui, enquanto eu falo com você, algo queima no teu coração, Deus está te chamando para uma grande glória. Deus está despertando em você algo que se chama senso de propósito pela tua família, que é o centro do Evangelho de Cristo. Não sei se você sabe, o primeiro mandamento com promessa foi para a família. Honre e obedeça aos seus pais para que se prolongue os seus dias na terra. O primeiro milagre de Cristo aqui na terra foi num casamento, transformando água em vinho, trazendo alegria, livrando aquilo da vergonha. Esse Deus que fez isso no passado está aqui hoje. Porque a Bíblia diz: aonde existem dois ou três, eu me farei presente.
Aonde Jesus passa, irmão, não tem como permanecer igual. Escuta o que eu estou te falando. Logo, logo você vai entender. Aleluia. Segunda coisa que eu quero que você entenda: um homem com um senso de propósito, submisso ao Senhor, e entende as oportunidades que está sendo dada a ele. Neemias ouviu, chorou e orou, e aquilo ficou no coração dele, e ele começou a buscar o Senhor, se entregar ao Senhor por aquilo, começou a pagar um preço por aquilo que estava por vir, porque a obra vai acontecer, querido, mas Deus espera que o nosso coração queime por isso. Um homem que vive segundo o seu propósito consegue enxergar as oportunidades que Deus está te dando. Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 5 diz assim. Vai deixando a sua Bíblia aberta. A gente vai falando sobre a palavra do Senhor e vai contando a história, emendando. E deixa Deus falar no teu coração. Aleluia. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, que significa, eu pesquisei para trazer isso para você, 4 meses depois que Neemias escutou o relato dos seus conterrâneos, eis que a Bíblia diz: no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho perante dele, eu o tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Aleluia. Não é isso senão tristeza do coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria o meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tem sido consumada as suas portas a fogo? Versículo 4 diz: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Eu acredito que foi a oração mais rápida. E orei a Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do meu rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu as edifique. Entenda uma coisa, querido: Neemias tinha um coração voltado para o Senhor, e aquilo mexeu tanto com ele, que mudou o semblante dele. Algumas pessoas oram por uma família restaurada, mas não pagam um preço de oração pela família restaurada. Meu Deus. Algumas pessoas buscam um familiar que está entregue na boca de fumo, entregue numa barraca, se enchendo de álcool, se entregando ao vício, mas não entende que o poder da transformação está no jejum e na oração. Porque existem portas que só o Senhor vai abrir. E existem oportunidades que Deus coloca na sua vida que você não pode perder. Ei, deixa eu te trazer uma realidade. Deus está te dando uma oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está te dando uma oportunidade de ter uma vida restaurada. Glória a Deus. Um casamento restaurado. A vida dos seus pais, do teu familiar. Foi falado aqui no início, olhar para a cadeira do lado e pensar na pessoa da tua família que poderia estar aqui e ela não está. Deus hoje está te dando uma oportunidade, e você vai entender mais à frente o que eu quero dizer, de trazer essa pessoa, não no ambiente físico primeiro, mas no espiritual, através da sua postura. Aleluia. Neemias tomou uma decisão. Ele se submeteu ao Senhor. E esse é o segredo. Sempre foi e sempre será. Nunca age pela força do teu braço. Quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Não somos nós. O nosso papel é buscar a face de Cristo. Nosso papel é buscar a Deus. E Deus vai transformar. Deus vai transformar. Escuta o que eu estou te falando. Eu falo com toda a convicção. Deus vai transformar a sua família. Porque essa palavra não é em vão. E a palavra de Deus é uma semente que plantada em terra fértil, como Saulo falou. E eu creio que hoje aqui todos vocês são terra fértil. Eu creio nisso, de verdade. Porque Deus preparou essa data. E eu estou ansioso para contar, mas eu estou me segurando para seguir o que Deus tem falado no meu coração. E eu quero ser muito fiel àquilo que Deus me disse. Quem vive o propósito de Deus
sabe exatamente o que precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Se eu te perguntar qual é o seu problema, você vai saber exatamente. Alguns aqui vão dizer, o meu problema é financeiro. O meu problema é uma restauração no casamento. O meu problema é o meu filho que se perdeu na droga. O meu problema é o meu pai, a minha mãe, que eu sei que quando eu chegar no culto vai estar bêbado em casa. O meu problema é o incrédulo, o meu problema é isso, é o desemprego. Eu sei que você sabe qual é o seu problema. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem vive o centro do propósito de Deus, também sabe a solução do problema. Por quê, pastor? Se você tem falta do dinheiro, qual é o teu problema? Você precisa de quê? Dinheiro. Que é um dono do ouro e da prata. Se você precisa de uma porta de emprego e as portas estão fechadas, quem é o que abre porta que ninguém pode fechar? Aleluia. O Senhor. Se você precisa de uma cura, quem é o Jeová Rafá? É o Deus que cura. Meu Deus. Tudo que você precisa está nele. E quem vive o centro do propósito sabe exatamente do que precisa para iniciar uma obra. Hoje eu creio numa palavra que me diz que Deus vai restaurar os muros da sua casa. As suas portas que foram queimadas pelo fogo da vergonha. Meu Deus. Deus vai restaurar essa. Aleluia. Deus vai restaurar essa. Não vai ter brecha nos seus muros. E você vai entender que Deus é quem vai fazer essa obra. Quem vive o propósito sabe exatamente do que precisa. Neemias capítulo 2, versículo 7 a 8. Diz assim: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até chegar em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu, escuta o que eu vou falar, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deixa eu te trazer aqui uma realidade. Neemias foi alguém que ouviu um relato, se posicionou em Deus, orou, jejuou, buscou a face de Deus, aproveitou a oportunidade e Deus estava olhando para aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está olhando para você hoje, querido. Ele está vendo o teu coração queimando pela sua casa, por aqueles que estavam perdidos, e Ele está olhando, e Ele sabe do que você precisa, e você também sabe que você precisa dEle, e a mão de Deus está sobre a sua vida. Porque toda obra começa com ferramentas, e essas ferramentas quem dá é o Senhor. Aleluia. É Deus que nos dá essa ferramenta. Não somos nós. O nosso coração provoca o coração de Deus. E quando a gente se movimenta perante Ele, Ele se movimenta perante nós. E a mão de Deus estava sobre Neemias, assim como a mão de Deus está sobre a tua vida hoje. Aleluia. E aí você começa a entender que aquela obra que aos olhos de Neemias parecia física, começou a se tornar uma obra espiritual. Glória a Deus. Quem vive o senso do propósito de Cristo, quem descobre o propósito de Deus, começa a seguir um norte, começa a ter portas abertas, oportunidades que talvez passou pela tua vida, que você não entendeu que era a mão do Senhor, hoje você está agarrando e abraçando. Talvez você não entenda o que está sendo dito aqui e você pensa, como que eu vou ganhar aquele parente? Como que eu vou pregar para aquele parente? E hoje, através dessa revelação da palavra de Deus para a tua vida, Deus está te dizendo, ei, se posicione em jejum e oração. Aleluia. Porque a obra, a mão de Deus está sobre a tua vida e Ele vai te guiar, vai te direcionar. Você só precisa crer e se entregar. Quem vive no propósito atrai o que estão perdidos no propósito. E aí eu quero gastar um tempo com você, porque na história de Neemias ele começa a se movimentar
no espiritual, ora, jejua, aparece diante do rei, estampado no rosto dele estava o desejo de retornar à sua casa, a reconstruir os muros de Jerusalém, da sua família, a tirar a vergonha e a fragilidade e começar uma restauração. Aquilo gera nele uma inteligência dada por Cristo, e ele começa a enxergar as ferramentas que precisa, e ele parte com uma comitiva, com cartas, e ele vai para Jerusalém. Eu estou adiantando a história para você acompanhar, tá? Chegando em Jerusalém, ele sonda a área. A Bíblia relata que ele dá uma volta, olha tudo que precisa ser feito, e ele reúne um povo, e ele começa uma grande e poderosa obra. Aleluia. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou controlar para não chorar, porque Glória a Deus. essa palavra é um resultado que me trouxe aqui hoje. Eu estou aqui pela graça de Cristo, pela misericórdia de Deus. Mas eu estou aqui porque uma pessoa se entregou a Cristo e mudou todo o âmbito lá de casa. Quem me ganhou para Jesus foi minha esposa. Ela me ganhou para Jesus sem dar uma palavra dentro de casa. Nos conhecemos com 7 anos de idade. Eu quero dar a entrada no meu testemunho. Com 7 anos de idade, nós viajamos para o Marataízes, em Espírito Santo. Eu não a conhecia, apesar da gente morar no mesmo bairro. E chegou lá, cara, foi uma viagem muito louca, porque meu avô estava doente, estava morrendo em casa. E para que a gente não presenciasse isso, meu pai levou a gente numa excursão, assim, louca, do nada, de um dia para a noite. E chegou lá em Marataízes, Espírito Santo, eu conheci a Joyce. E é muito engraçado que Joyce foi minha primeira paixão de criança. Já teve alguma vez? As fotos, eu tenho prova disso, estão lá com um coraçãozinho até hoje, que eu fiz com 7 anos de idade, quando meu pai revelou as fotos da viagem. Com 12 anos, nós nos reencontramos e começamos a namorar. E ela que me agarrou. Não leve por exemplo. Isso não é exemplo. Deixa eu fechar logo a brecha desse muro. Com 12 anos, nós nos reencontramos na escola. Começamos a namorar. Com 16 anos, a mãe dela quis voltar para a terra natal dela, no estado dela, do Maranhão, e disse que ia mandar ela na frente. E eu falei, não. 16 anos, né? É um cara que já conhece tudo da vida, né? Arrogante toda a vida. Eu falei, não, você vai ser minha esposa. Eu não vou deixar você embora para o Maranhão. Eu fui trabalhava numa gráfica lá na Taquara. E quando eu voltei, meu primo falou assim, e quando você saiu de manhã, você era casado? Aí eu falei, não. Eu falei, agora você é, cara. Sua esposa está lá na tua casa esperando, ela com a bolsa de lixo nas costas. Com 16 anos nós casamos, cara, e não tínhamos nada, nem televisão. Então com 17 fomos pais. Conselho para quem casar novo, compre uma televisão. Porque a família multiplica muito rápido. 7 anos se passaram e você pensa que foi uma linda história de amor. Eu digo que eu vivo o grande amor da minha vida. A gente achou isso. Mas viver o grande amor da vida é viver um sonho encantado? Meu amigo, pensa em 2 adolescentes dentro de uma casa, sem experiência de vida, sem nada, eu querendo ver futebol dia de quarta-feira e ela querendo ver novela. Aí a gente já tinha televisão, né? 7 anos já de casado. E era uma briga dia de quarta-feira, era um caos. E o nosso casamento era resumido em caos. Porque a gente brigava dia e de noite, e até hoje, quando a gente encontra algum vizinho daquela época, eles falam assim, vocês ainda estão juntos? ela tá viva, se me encontra, eu pergunto, ela tá viva? Se encontra ela, fala assim, ele tá vivo, você não matou ele não? Porque era um caos a nossa casa. Até que, eu não vou dizer que nós encontramos a Cristo, porque foi Ele que nos encontrou. E a partir dali, uma nova história começou. Obrigado, Deus. Mas entendo o que a palavra de Deus diz. Abre aí.
Neemias capítulo 3, versículo 1 em diante. Quem vive o propósito atrai os que estão perdidos no propósito. E a palavra de Deus vai dizer exatamente isso, o motivo pelo qual você está aqui hoje. Olha o que diz no capítulo 3 em diante. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem são esses sacerdotes? Era o povo que o irmão dele disse que estava preso, estava sendo humilhado, estava passando por escassez e necessidade. O povo de Deus estava no cativeiro, mesmo estando em Jerusalém. Estava no cativeiro aqui e aqui. Mas precisou que um se levantasse, um que se colocasse no centro do propósito do Senhor, um que dissesse sim para aquilo que Deus quer fazer, um. E olha o que diz a palavra do Senhor, a qual consagraram, e levantaram-se as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel. Versículo 2: e junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Urim, e a porta de peixe edificaram os filhos de Hassaná, ao qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. E ao seu lado, versículo 4, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Gente, Jesus me ajuda. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. E ao seu lado repararam... Deixa eu te dizer, é uma reação em cadeia. Aleluia. Quando um se posiciona, todos os outros se posicionam. Quando a minha esposa aceitou Jesus e a minha casa começou a mudar, eu comecei a perceber, mesmo servindo ao diabo, porque naquela época só Deus sabe quem eu era, a minha esposa permaneceu firme no Senhor, e isso mudou todo o ambiente da minha casa. Quando um se posiciona, começa a contagiar o que está do lado. Obrigado, Deus. Dentro da tua família, de repente você está aqui, você falou, fulano poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Não é sobre fulano, é sobre você. Aleluia. Não é sobre quem não está aqui, é sobre quem Deus trouxe aqui hoje. Glória a Deus. E se você se posicionar no seu propósito, tudo que está à sua volta vai mudar. Vai ser transformado, porque o que transforma não é você, mas é o Deus que você escolhe servir. O que transforma de verdade, querido, é Jesus. Aleluia. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se posiciona nele, tudo muda. Só pelo fato de você aceitá-lo, você muda de condição de vida. Você sai de criatura, de acordo com João capítulo 1, versículo 12. Você sai de criatura e torna-se filho. Só pelo um fato hoje. Algo vai mudar na tua vida. Não pense que isso aqui é em vão, porque isso aqui não é físico, não é natural. Nós não estamos num ambiente natural, como é na rua ou na sua casa. Nós estamos num ambiente espiritual. Glória a Deus. E aqui está sendo lida a palavra do Senhor. Não é sobre homens que estamos falando aqui, é sobre aquilo que Deus fez. E aquilo que Deus fez é uma restauração completa. Minha esposa vai explicar melhor sobre isso. É isso que Deus quer fazer hoje. Deus quer transformar a nossa vida, a nossa história. Basta que um se posicione. Quando você se posicionar na tua casa, a Bíblia diz que aonde habita a luz, não habita as trevas. Meu Deus. Se você é a luz de Cristo, e se a luz de Deus está dentro de você, as trevas têm que ir embora. Aleluia. Desse jeito, papai. Não tem como, pode apagar todas as luzes aqui. Eu ligo a luz do telefone e você vai ver que vai clarear, porque é isso que Deus faz, querido. Não importa o ambiente destrutivo que você viva, a sua postura hoje vai transformar a sua casa. Quem vive o propósito
propósito atrai os que estão perdidos. Qual da tua família está perdido hoje? A gente está num culto de família. De repente teu filho não está aqui, teu marido não está aqui. De repente você tem alguém doente em casa, doente emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E Deus está te trazendo para uma realidade hoje daquilo que você pode fazer para mudar a sua história. Amém? Entender o propósito é resgatar a essência de Cristo. Neemias capítulo 4. Deixa eu contar, acelerar um pouco mais a história, tá? A gente está falando da restauração de Jerusalém, amém? Aleluia. Neemias, que era copeiro do rei, que achava que o propósito de vida dele estava lá, em servir o rei, tem um despertar no seu coração do propósito de vida, assume uma postura em Cristo, começa a entender que Deus estava regendo a vida dele, enxerga a oportunidade, agarra a oportunidade, percebe aquilo que precisa, parte para a sua missão, começa a contagiar todo mundo. Porém, entender o propósito também é entender uma essência. Neemias capítulo 4, versículo 13 em diante diz o seguinte: pelo que pus guardas nos lugares abaixo, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. O que está escrito na sua Bíblia aí? Com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temas. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pela vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam que Deus tinha dissipado do conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha umas lanças e escudos e arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam os muros, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Meu Deus! Deixa eu te trazer para uma responsabilidade. Glória a Deus! Deus está te trazendo para uma nova obra hoje, uma grande obra, que é a restauração da sua casa, da sua família. Mas Ele também te chama, e aí eu quero direcionar minha palavra aos homens que estão aqui hoje. Obrigado, Deus. Não desmerecendo as mulheres, não me interpretem mal. Mas eu preciso mandar um papo reto aqui. Homem tem que ser homem. Não é só vestir calça e falar que é homem, não. É ter postura. É entender o chamado de Deus para a nossa família. O sacerdote, a Bíblia diz que eram eles quem conduziam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era conduzida pelos sacerdotes, e não podia ser de qualquer maneira, era no ombro, irmão. Significa esforço. Se você quer ter uma família restaurada no altar do Senhor, você precisa entender que a responsabilidade de proteção da tua família está sobre a sua vida. Glória a Deus. Então existe uma obra grandiosa sim, mas você também precisa entender que existe um inimigo trabalhando para destruir aquilo que Deus está fazendo. E aí eu quero trazer para todos. Tocar no altar é maravilhoso, irmãos. Ministrar no Senhor é muito bom. Ser introdutor da casa do Senhor, servir a Cristo é o meu propósito de vida. Isso é muito bom. Mas eu preciso entender que só servir e trabalhar não é o suficiente. Eu preciso ter a espada embanhada sobre a minha cintura. Eu preciso ter a espada sobre o meu coração. Eu preciso estar no meu quarto, no secreto, jejuando e orando. Eu preciso trabalhar, sim. Eu preciso ministrar, sim. Mas eu preciso ter uma vida com Deus. Porque a minha família precisa disso. É uma responsabilidade nossa. Espírito Santo. Entender
quem nós somos em Cristo. Sabe, o senso de propósito, ele faz exatamente isso com a gente. Ele nos dá identidade. E hoje nós estamos assumindo uma identidade em Cristo aqui nesse mundo. Amém? Somos responsáveis pela proteção da nossa casa. Glória a Deus. Somos responsáveis por aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Vou beber uma água aqui que o próximo tópico. Quem vive o propósito não atenta para as ciladas do inimigo. Voltando para o meu testemunho, e eu quero atrelar ele bem essa palavra, porque essa palavra não foi para vocês, não. Eu estou só compartilhando com vocês o que Deus fez na minha vida. Quem vive o propósito de Deus, ele não olha para as ciladas que o diabo tem. Mas sabe o que acontece? Às vezes, ao longo do caminho, a gente se perde no propósito. Minha esposa aceitou Jesus há mais ou menos 15 anos atrás. Nossa filha mais velha está com 18. Então, há 15 anos ela aceitou Jesus e há mais ou menos 11 anos atrás, que é a idade da minha filha mais nova, eu aceitei Jesus. E desde que nós nos entregamos a Cristo, decidimos viver para Deus. Viver o propósito de Deus. E quando Deus me chamou, Ele não me chamou, pastor, para fazer assim, olha, quando você está lá no seu serviço, você serve a Deus lá. Você prega a Deus lá. Não, Deus falou, sai da onde você está e me serve. E eu fiz isso, com muito amor e temor no meu coração. Vivi para Cristo, entreguei minha vida nas mãos de Deus, dediquei anos da minha vida aos estudos da palavra. Fui levantado líder de uma rede para empresários. E a gente ministrou com muito amor e dedicação a palavra de Deus. Só que eu me perdi no propósito. Segunda-feira eu dava aula na escola de líderes. Terça-feira eu assistia a edificação. Quarta-feira eu ministrava células de multiplicação na igreja que nós fazemos parte do de células. Quinta-feira tinha culto, sexta-feira nós ministrávamos edificação, sábado tinha culto jovem, domingo tinha culto de manhã e culto à noite. Eu era responsável pela parte técnica, transmissão, iluminação, sonoplastia. Eu era o cara que se virando. Faltou água? Pô, eu tinha amor de fazer isso, cara, eu gostava. Só que o propósito de Deus é esse aqui. O propósito de Deus é a família, minha família foi para trás. E quando eu me perdi no propósito, meu Deus, há 2 anos atrás eu entrei numa depressão terrível, terrível. Dos anos mais obscuros da minha vida, aonde eu não tinha chão e continuava caminhando. No meu rosto estava escrito socorro, mas ninguém sabia ler e eu não conseguia externar o que eu sentia. Alguns olhavam para mim e falavam, tá tudo bem, e eu só sabia falar, tá tudo bem, porque eu fui treinado para falar isso. Quando na verdade não tinha nada bem. Minhas pernas já estavam fracas. Eu já falava de Cristo, mas esqueci quem Ele é. Meu Deus. Me perdi no propósito. E quando você se perde no propósito, você começa a se afastar daquilo que é a tua essência. E foi algo terrível, porque foi terrível e hoje eu enxergo, pastor. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. 18 ou 8, 28? Eu errei por um número. Eu acertei por um número. Mas o versículo está certo. Aí, amém. Glória a Deus, aleluia. E a gente começou, hoje eu entendo isso. Mas eu tentei por diversas maneiras tirar a minha vida. E foi algo muito ruim, porque um homem vazio, sem essência, ele é preenchido por tudo que o mundo pode oferecer, mesmo estando em ambientes como esse aqui. Meu Deus.
porque eu vivia na igreja, irmão, mas o meu coração estava perdido no propósito que Deus tinha me dado. E aí, eu lembrei disso hoje, cara, por acaso, nem sei por que isso veio no meu coração, agora eu sei por quê. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei em tirar a minha vida, eu fui resgatado pelo Espírito Santo através da minha filha mais velha. Minha filha mais velha estava num congresso lá em Jardim Primavera, e minha esposa falou, vai buscar ela. Eu falei, bom, entrei no carro, quando eu olhei aquela Washington Luiz, de noite, chovendo, pista molhada, pneu careca. Naquela época o pneu já estava caro, tá? Eu olhei e falei, é agora. Eu dei 180 na Washington Luiz. Eu corri tanto, mas tanto na Washington Luiz, que a única coisa que eu desejava é que o carro desalinhasse, eu capotasse. Eu fui sem cinto, irmão, sentado de lado, para ser projetado para fora do carro. Já estava tudo na minha mente, o diabo estava falando no meu coração, e eu me entreguei àquilo. Mas enquanto eu estava lá, minha filha disse que nesse congresso sentiu um desejo muito grande de chorar e orar. E ela clamou ao Senhor, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. E ela contou isso e eu engoli aquilo. Mas eu sabia que a mão de Deus estava sobre a minha vida, porque tinha alguém orando por mim. E isso não aconteceu. No dia em que eu, pela segunda vez, pensei em tirar a minha vida, a minha esposa olhou para mim e falou assim, oh, Deus está contigo. Deus está contigo. E eu fui para uma festa de um policial amigo meu, e lá tinha um armamento engasgado, e eu sabia, eu já tive um parecido, e eu falei para ele, não, deixa que eu resolvo. E aí todo mundo no churrasco, batendo papo, eu me distanciei, porque tinha criança. E quando eu desobstruí a arma, eu olhei e falei assim, agora, botei na cabeça e apertei o gatilho. Sabe o que aconteceu? O cartucho expandiu dentro do cano. A mão de Deus estava sobre a minha vida. E quando eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e ela começou a chorar e ela falou assim, tá tudo bem? E eu falei assim, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tem certeza? Tá tudo bem. E eu fui descendo mais fundo, descendo mais fundo, descendo mais fundo. Fui me entregando a paixões carnais, fui me entregando a desejos, vontades, vícios. Na igreja, irmão. Na igreja. O cara, o líder, estava perdido. E quando eu achei que tudo estava destruído, no dia que meu casamento acabou, aos olhos humanos, o dia do ponto final, sabe aquele dia do ponto final? A tua história acabou, aqui é o ponto final. A minha esposa olhou para mim de manhã, eu entrando dentro do carro, ela olhou para mim, olhou para o banco do lado e falou assim, meu amor, o Espírito Santo está do seu lado hoje. E eu falo para você, e ela, Teófilo, glória a Deus. Eu olhei para ela e falei assim, então ele vai me levar hoje. Brinquei assim com ela. Quando eu voltei, nós passamos por um vento terrível, uma exposição de toda a vergonha do meu pecado veio à nossa porta. E foi um caos, irmão, um caos. Muita dor, muito desespero. Algumas pessoas, cara, simplesmente choraram conosco, outras tacaram tanta pedra, irmão. E eu destruído lá embaixo. A única coisa que eu queria era a morte, mas nem ela eu achava. E eu perdido. Quando eu cheguei em casa, passei pelo quarto, vi minha esposa arrumando a mala, minhas filhas. Ela ia embora para o Maranhão, gente. Tem noção que o Maranhão é 3.000 quilômetros de distância. E eu falei, graças a Deus, minha sogra está lá hoje. Estou brincando, minha sogra família. Eu amo a minha sogra, gente, de verdade. Eu vejo ela uma vez no ano. Que pena. Quando eu olhei, pastora, a minha esposa e minhas filhas indo embora,
Eu me lembro que eu atravessei Emerson para o meu banheiro, passei por elas, fechei a porta do banheiro, ajoelhei no chão, botei a boca no chão, e eu só falava: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. A minha oração era lágrimas e socorro, lágrimas e socorro. Deus me socorre. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é socorro, presente em tempos de angústia. Deus me socorre, Senhor. E eu pedi a Deus, e enquanto eu estava lá chorando e pedindo a Deus, a minha irmã, tomada pelo Espírito Santo, ligou, falou para minha esposa assim: não escuta ninguém, pega a sua família, entra no carro e vem para cá. Minha esposa, em silêncio, olhou para mim e falou assim: Deus está mandando a gente ir para Unamar. E quando a gente entrou naquele carro, pastor, e chegamos por volta de 5 horas da manhã em Unamar. Era madrugada isso, lá em casa ninguém dormiu, era um caos. Assim que a gente chegou, minha irmã tinha acabado de se mudar para uma casa, não tinha televisão, não tinha internet. Eu cheguei, na hora que eu cheguei o celular quebrou. Foi uma coisa maravilhosa, um frio, meu pastor, ela morava de frente para a praia. A casa era aqui, a praia era ali. Um vento terrível, chega a doer os ossos. E Deus me deu uma palavra: fique feliz quando cairdes em diversas tentações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança na sua obra completa fará com que você seja completo sem lhe faltar nada. Sabe o que eu fiz? Eu chorei e perguntei a Deus como ser feliz. Meu casamento estava sendo destruído pelas minhas escolhas, porque eu me perdi no propósito. Como ser feliz? Senhor, me explica o choro nos olhos da minha filha, a minha mãe, a reprovação. Como ser feliz? E eu orava a Deus e eu pedia a Deus: Senhor, como ser feliz? Sabe o que aconteceu, querido? Nós recebemos 3 dias depois a visita de hoje meu cunhado. A história dele foi que Deus trouxe ele de São Paulo de moto para Unamar. E hoje eu entendo porque Deus fez isso. E nós estávamos sentados à mesa, Emerson, todos nós. Ele trouxe mais esfirra, ninguém estava com fome. Gente, é um caos. Estou quando está sofrendo, é um momento muito propício para emagrecer. Isso não aconteceu comigo não, mas tudo bem. E aí sentado à mesa, toda a nossa família. E eu comecei a chorar na mesa. Expus, porque a palavra me confrontou. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E meu alvo era a misericórdia. Mas eu tinha um caminho a seguir, e o caminho é a disposição. E eu chamei a minha família, eu expus, falei o que estava sentindo, falei o que tinha acontecido. E eu falei o que Deus tinha me falado. Mas eu não tinha entendido a voz do Senhor. Meu cunhado começou a rir. E eu fiquei com raiva dele. Pô, eu tô... Sabe como é difícil para um homem abrir o coração? Eu estava ali abrindo meu coração e ele começou a rir. E eu... Tu está rindo por quê? Porque Deus me trouxe aqui para responder a tua pergunta. Ele pegou a Bíblia no Salmo 32, chegou a fazer barulho na mesa. Naquele silêncio. E ele diz: feliz é o homem que alcança o perdão do Senhor, tem a sua multidão de pecados perdoados e as suas transgressões encobertas. Enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos, e o meu bramido era de dia e de noite. Mas depois que eu confessei e deixei, alcancei a misericórdia do Senhor. Ele é livre. Naquele momento, irmão, um peso foi cortado. Imagina ele só aquela mochila de acampamento pesada. Quem já foi militar do ar, tu vai saber o que é isso. Aleluia. Vai saber, meu genro, o que é isso. Aquela mochila pesada, mais de 30 quilos ali dentro. Alguém veio e não tiraram ela de mim, não. Cortaram a alça, irmão. Porque na hora caiu aquele peso. Glória a Deus. E eu comecei a chorar, entendendo que o perdão do Senhor tinha vindo para mim. Eu, um mísero pecador, alguém que não era digno da graça e da misericórdia de Cristo, fui alcançado naquela hora. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Naquele momento, eu entendi que Deus estava trazendo uma nova história para a minha vida. Sabe o que aconteceu, pastor? Minha esposa levantou e falou assim: se Deus te perdoou, eu também te perdoo. Minhas filhas fizeram o mesmo. Meu Deus! Minha mãe fez o mesmo. Até minha tia, que não tinha nada a ver com a história, liberou também perdão na minha vida.
E foi uma coisa maravilhosa. Meu Deus, é muito bom. Naquele dia eu entendi. E quando Deus me trouxe essa palavra, foi aquilo que eu precisava como base para me firmar até os dias de hoje. Porque os dias maus vêm, querido. Não pense você que não vem, o inimigo está lá fora. Aqui não, aqui é um ambiente santo, glória a Deus, aleluia. Mas ele está à espreita, irmão. E o que Deus está fazendo hoje é nos preparando e capacitando para o dia mau. Porque ele chega para todo mundo. É como a morte. A morte é a régua da sociedade. Ela vem para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro, para o velho, para o novo. É a régua da sociedade. Assim como o dia mau. Vem. Mas deixa eu te dizer, toda aprovação é pedagógica, irmão. Aleluia. Ela vem para te ensinar. Aleluia. Ela vem para que você entenda quem Deus é. Não é pela força do teu braço, é pela graça e misericórdia de Deus. Eu não estou aqui por aquilo que eu decidi viver. Eu estou aqui porque um dia eu ajoelhei e falei: Senhor, me socorre. E o socorro de Deus me trouxe aqui hoje. Me colocou diante do centro do propósito de vida. E olha que interessante, voltando para a palavra. Neemias capítulo 6, versículo de 1 a 4. Neemias 6, de 1 a 4 diz assim: E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate e Tobias de Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congregue-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro dizendo: Escute, estou fazendo uma grande obra, Meu Deus. de modo que não poderei descer, por que cessarei esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Quem vive o senso do propósito não atenta para as propostas do inimigo. Aleluia. Irmão, o dia que você descobrir o teu propósito em Deus, que é a tua família, e zelar e cuidar para aquilo que Deus te deu, você vai entender que quando vir proposta batendo na sua porta, é para atrapalhar uma grande obra que o Senhor está fazendo. Às vezes essas propostas vêm de uma maneira sutil e suave, como uma proposta de emprego. De repente você está numa grande obra de restauração familiar, mas recebe um emprego que você tem que passar, sei lá, 7 dias da semana fora e ver a tua família uma vez. De repente você, sei lá, está numa grande obra na reconstrução da tua família, mas recebe uma proposta de um relacionamento antigo, um contato no telefone, um amigo que te levava para a furada, está te chamando para fazer uma visita no aniversário dele. Essa semana a gente passou por isso. Um amigo, mesmo que eu estive na casa dele no dia que eu quase parti dessa para melhor, não ia ver o pai naquela condição. Me ligou: vem no meu aniversário, me dá um abraço. Poxa, que saudade. E eu olhei, cara, ele é uma excelente pessoa, mas eu enxerguei essa palavra. Glória a Deus. Amém. E eu tenho uma grande obra, irmão, e essa grande obra não vai parar. Nós temos uma grande obra em família. Aleluia. E eu preciso estar alerta para aquilo que são as propostas que o mundo está oferecendo. E para encerrar, nunca foi. A história de Neemias, e até agora que você leu que foi tudo reconstruído, irmão. 52 dias de obra, tempo recorde. Todos ficaram sabendo que a mão de Deus foi quem tinha ajudado. Aleluia. Jerusalém foi reconstruída. Os povos que estavam dispersos começaram a voltar.
Judá, Jerusalém estava com seus portões levantados, seus muros restaurados, os inimigos fazendo propostas, Neemias dedicado, e a missão foi cumprida aos olhos do homem. Quando na verdade, irmão, Deus nunca quis restaurar porta e muro nenhum. O que Deus queria era restaurar a essência do povo. Neemias capítulo 8, e Saulo, eu ri porque, cara, estava muito ligado com a palavra. Neemias capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8 em diante vai falar, mas eu vou atentar o 9 e o 10. Esdras, junto com Neemias, traz o povo e começa a ensiná-los a palavra. E o povo começa a chorar e se arrepender, porque sempre o centro da vontade de Deus foi esse, irmão. Não foi restaurar um muro, foi restaurar um relacionamento. Aleluia. Não foi restaurar uma casa, foi restaurar um sacerdócio. Foi tirar alguém que estava numa prisão mental e colocá-lo como um soldado, irmão. Essa é a verdadeira restauração de Deus. Essa é a construção de Deus. É para isso que Deus nos trouxe aqui hoje. Não foi para restaurar uma porta. De repente você está pensando, ai meu Deus, chegar em casa, vou pintar aquela parede. Pinta, irmão, porque deve estar precisando. Mas a restauração nunca foi essa. Neemias capítulo 8, versículo 9 diz assim: e Neemias, que era o Tirzata, ou governador em outras versões, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamentais nem chorai. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disseram-lhe mais, ide, comai as gorduras e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor Aleluia. a alegria do Senhor, nossa força. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Glória a Deus. A revelação de Deus, irmão, nunca foi. Pô, parou agora? Vou tocar o negocinho, tá? Foi agora. Vem.